Nesse vídeo vamos falar sobre as indicações da cirurgia da tireoide, a cirurgia do nódulo na tireoide. Quando é que precisa operar um caso que tem um nódulo na tireoide? Essa decisão nem sempre é fácil, existem muitos casos que é impossível não indicar a cirurgia, o paciente vem com um bócio muito grande, ou mesmo um nódulo à cara do câncer, que a punção confirma câncer, casos assim tem que operar. Mas existem casos que a decisão é um pouco mais delicada, que realmente tem que ser discutido quais são os riscos e benefícios para aquele paciente. Então, como aqui é um vídeo geral, né, nesse vídeo eu vou te trazer as informações, quais são os casos que a gente costuma indicar a cirurgia e quais são os riscos de operar, né, e quais são as consequências dessa cirurgia, tá bom? Eu sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui nesse canal eu produzo conteúdo sobre essas informações relacionadas ao meu dia a dia, à minha especialidade, explicados para pacientes. Aqui a ideia é que você, como paciente, como familiar, como parente, que alguém que quer entender um pouco mais sobre saúde, entenda o próprio problema para poder tomar as melhores decisões, né? Às vezes na consulta, no dia a dia, é tudo muito rápido, então aqui a ideia é que você consiga estudar mais sobre o seu próprio problema para não cair numa cilada, fazer uma cirurgia desnecessária, né? Então, para que realmente você saiba o caminho certo. Então, aqui é a glândula tireoide, ela fica localizada no pescoço. Por ser uma glândula, a função dela é produzir hormônios, os hormônios T3 e T4, que vão regular o metabolismo e a energia do corpo. Ela fica muito próxima da laringe, o nosso órgão da voz e da deglutição, e da traqueia também, por onde passa o ar. Então, em geral, os problemas da tireoide que têm indicação de cirurgia podem repercutir nesses órgãos. Por exemplo, um bócio volumoso, uma tireoide que cresceu demais, ela pode começar a comprimir a laringe e o paciente tem uma alteração na voz, ou uma alteração para engolir, ou até uma alteração para respirar, tá? Então, a principal forma de avaliar e decidir se um caso é cirúrgico ou não, na consulta médica, né, eu realizo o meu exame de ultrassom, mas também, né, no dia a dia você faz com outros profissionais, né? Às vezes o cirurgião não tem, eu gosto de ter porque para mim ajuda bastante. Mas o exame de ultrassom consegue avaliar muito bem a tireoide e aqui eu vou te mostrar algumas imagens. Então, aqui a gente tem a imagem do ultrassom, né? Perceba que é muito parecido com o que a gente viu lá na tireoide. Ela tem dois lados e uma região do meio, o istmo, que fica na frente da traqueia, e esses dois lados, que são os lobos, ficam dos lados, ó. Então aqui a gente está vendo exatamente esse cinza claro aqui, é a glândula tireoide vista ao exame de ultrassom. No caso, aqui é um paciente que não tem nenhum nódulo, aqui é um paciente que tem um nódulo do lado direito. Então a setinha está apontando exatamente o nódulo. Então o nódulo é um caroço que aparece dentro da glândula tireoide. E nesse exame de ultrassom a gente já consegue ter uma boa noção se esse nódulo é maligno ou benigno. Então aqui, por exemplo, essa imagem é de um nódulo claramente benigno, um nódulo que tem bordas bem irregulares, que ele tem áreas líquidas e áreas sólidas, que ele é um nódulo deitado ao invés de ser um nódulo em pé, mais alto do que largo. Por baixo do nódulo está bem clarinho. Então, nódulo que tem todas as características boas e é um nódulo pequeno. Então, no caso assim, a gente não tem dúvida, não precisa operar porque a cirurgia pode trazer consequências desnecessárias, já que não é perigoso ter um tipo de nódulo como esse daqui. Aqui já é um caso diferente. Perceba que ocupa quase toda a imagem do ultrassom, porque é um nódulo de 4 centímetros. É um nódulo grande que distorce a anatomia ao redor. É um nódulo que é palpável, visível, principalmente em pacientes jovens. Nódulos de 4 centímetros não costuma, né, ser seguro acompanhar. O que faz mais sentido é ir para a cirurgia. Esse caso em específico eu trouxe porque a paciente tinha uma punção benigna, o nódulo incomodava muito pouco, mas a punção era benigna, já tinha sido oferecido para ela acompanhar, ela já tinha ido no endocrinologista que disse, olha, só acompanhe, isso não é nada, é benigno, a cirurgia é só estética. Essa paciente eu marquei a cirurgia com o que a gente chama de biópsia de congelação. Não tinha nada do outro lado, eu ia tirar só o lado doente, porque se for câncer tem que tirar o outro lado, é por isso que eu gosto de fazer a biópsia de congelação, porque você consegue saber na hora da cirurgia se é maligno ou benigno, né? E aí, na hora da congelação, veio câncer. Apesar de ser muito parecido com benigno, no final veio câncer. Então, nessa paciente, removemos o outro lado, a biópsia final confirmou que era mesmo câncer, a paciente foi para a radioterapia e hoje está curada. Mas quer dizer, imagine se ela não tivesse operado comigo nessa época, não tivesse tratado de forma alguma, se tivesse seguido essa orientação de, é benigno, é estético, né? Ao longo dos meses e anos, a lesão ia crescer, ia se espalhar para o pescoço, até se espalhar para o pulmão. Então, tome muito cuidado com acompanhar nódulos desse tamanho, né? Já aqui é um nódulo claramente maligno. Então, é um nódulo que é hipoecóico, com bordas irregulares, com microcalcificações. Perceba que é um nódulo mais em pé,
ao invés de ser um nódulo deitadinho, tá? Um nódulo que tem todas as características de um câncer, a punção veio Bethesda 5, a paciente operou e confirmou que era câncer. Então, são casos assim que a gente não costuma ter dúvida, tem que tirar, porque à medida que o tempo vai passando, esse câncer pode crescer, pode invadir, por exemplo, a traqueia que está aqui próximo do nódulo, né? Pode se espalhar para os linfonodos do pescoço e a cirurgia ser mais complicada. Então, casos assim realmente tem que operar. E aqui é um exemplo de uma outra indicação de cirurgia que é bem clara, é o bócio mergulhante. Quando a tireoide cresce em direção ao tórax, e aqui nessa imagem, essa paciente é uma das maiores tireoides que eu já operei, né, em conjunto com o cirurgião torácico, o Dr. Ebert, e a doutora Joamara, lá no HGF. Perceba que a tireoide é do tamanho do coração dela aqui na imagem da tomografia, né? Uma tireoide enorme que era mergulhante, descia para dentro do tórax e, por incrível que pareça, essa paciente não sentia nada, né? Como ela é mergulhante, nem sequer no pescoço era tão evidente. Só quando a gente posicionou ela foi que o nódulo se tornou visível. Então ela descobriu por acaso que tinha uma tireoide gigante. O bócio mergulhante, ele tem indicação de cirurgia porque à medida que ele vai crescendo para dentro do tórax, é cada vez mais difícil fazer a cirurgia e ele não tem freios, ele vai crescendo e crescendo e crescendo enquanto você não faz a cirurgia, tá? Então também é uma indicação bem clara de operar, tá? As consequências de remover a tireoide quais são, né? A principal delas é o hipotireoidismo. Quando remove toda a tireoide, você vai ter que fazer a reposição de hormônio, tá? Mas saiba que essa reposição de hormônio, ela funciona muito bem, é bastante eficaz. Então, o hormônio sintético, ele funciona tão bem ou até melhor do que o próprio hormônio produzido pela tireoide, porque no hormônio sintético nós é que regulamos a quantidade que o corpo precisa. A gente faz mais ou menos e o paciente consegue ter uma qualidade de vida muito boa ou até melhor depois que opera. A outra consequência é a cicatriz. Deixa eu até botar aqui mais para cá para que você veja que aqui é uma paciente já com 5 anos depois da cirurgia, né? Mal dá para ver onde foi o corte da cirurgia dessa paciente, mas foi aqui, nessa altura aqui, né? Geralmente, a cirurgia, eu costumo escolher uma das dobras cutâneas no pescoço baixas, né? Nos primeiros dias, quando ela ainda é evidente, fica escondida pela roupa e à medida que o tempo passa, ela vai se tornando cada vez mais discreta e desaparecendo, né? Ela fica escondida dentro das dobrinhas do pescoço, tá? Outras possíveis consequências são complicações, não acontecem em todos os pacientes, mas podem acontecer. Seria a queda do cálcio, o hipoparatireoidismo, alteração na voz, alteração na deglutição, tudo isso relacionado à anatomia próxima da tireoide e outra complicação, sobrar doença. Às vezes o paciente não opera com um cirurgião de cabeça e pescoço ou mesmo opera com cirurgião geral e ele pode não tratar da forma correta, não remove toda a doença ou toda a tireoide e acaba sobrando tendo que operar de novo, tá? Mas em geral isso são possibilidades, né? A consequência é a cicatriz e ter que tomar hormônio, tá bom? Mas é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É uma cirurgia segura, a recuperação é rápida. Se você precisa passar por esse procedimento, não faz sentido ficar guardando essa tireoide doente. Procure o cirurgião de cabeça e pescoço. No caso, eu atendo em Fortaleza, né? E faço minhas cirurgias aqui, mas caso você mora em outra região, procure um cirurgião para que consiga fazer o seu tratamento, né? Não é uma cirurgia urgente, dá tempo para se preparar na maioria dos casos, então é interessante realmente buscar a informação correta, a orientação correta para decidir o que é melhor para a sua saúde, para não fazer uma cirurgia desnecessária, mas também para não fazer uma cirurgia que tem que ser feita. E é isso que eu queria passar nesse vídeo, bom? Peço que curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.